Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Nosso Day News, dia 23 de janeiro, edição de fechamento, onde eu trago para vocês aqui as altas e baixas do dia, os proventos anunciados hoje e o Comenta Fundo, que é aquele quadro que vocês escolhem, aquele que vocês escolheram, e eu explico como é que vocês fazem para escolher um fundo imobiliário que eu comento todo dia. A ideia é todo dia a gente ter um fundo sendo comentado aqui no canal. Um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento, a responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas, começa pelo IFIX, o IFIX subiu hoje 0,08%, exato, está andando de lado, gente, vocês podem ver. Tudo bem que aqui é a cotação de um dia, ele subiu e veio se mantendo de lado, oscilou aí de 2.827 pontos para 2.829 pontos. Se realmente o IFIX andando de lado. E olha que essa semana é uma semana tranquila, não tem anúncio de proventos praticamente. A semana que vem que eu espero que dê um pontapézinho para cima. Inclusive eu fiz meu aportezinho hoje. Se vocês não viram o vídeo, eu vou tentar colocar lá em cima o vídeo de hoje, uma nova série começando do zero, investindo apenas R$500 por mês só em fundos imobiliários para vocês. Entre os fundos imobiliários de modo geral, a maior alta foi o IDFI 11, 5,40%, fundo só para investidor profissional, VVCO 11, fundo de escritórios que tem apenas um imóvel alocado a uma escola, que, se eu não me engano, essa escola ainda tem até final de 2024 de carência de aluguel, subiu 3,3%. HCRI, que é do Hospital da Criança, subiu 2,24%. VSHO, Fundo Imobiliário de Shopping, subiu 1,95%. WPLZ também é do Shopping West Plaza, subindo 1,92%. BBRC, que é um fundo de agências bancárias do Banco do Brasil, aquelas agências classe A, né, estilo que fala, né, subindo 1,91%. Do lado de cá, entre os shoppings, JRDM11 caiu 3,48%, HCHG11, que é o Hectare High Grade, é o fundo de papel da Hectare High Grade, caindo 3,10%, RBVO caindo 2,95%, Devan Fundos e Fundos, um FOF aqui caindo 2,51%, GSFI, fundo de shoppings que não paga proventos, caindo 2,37%, e New L11 caindo 2,24%. Entre aqueles fundos que participam do IFIX, aqui está a turma conhecida do mercado, XPLG, que tinha caído bem na sexta-feira, subiu hoje 1,57%. Minha irmã hoje comprou XPLG 11, e ainda foi antes de começar a subir. Olha, moça sortuda. BLMG 11 subiu 1,51%, PVBI 11 subiu 1,29%, BLMG 11 subiu 1,07%. BTRA 11, que deve anunciar proventos amanhã, subindo 1,07%, e o VIUR 11, que vem sofrendo por causa das lojas americanas, subindo aí 0,98%. A maior queda foi a RBVA, 1,49%. Que ouviu alguma coisa? Não sei de nada do RBVA para justificar a queda. O HSAF 11 também não sei de nada para justificar a queda, caiu 1,07%. WHGR 11 caiu 0,82%, RCRB 0,75%. TORD 11, que hoje o Comenta Fundo vai ser com TORD 11, caiu hoje mais um pouquinho, 0,75%, e CPFF 11, 0,64%. Se a gente for notar, entre os fundos que participam do IFIX, as quedas e as altas foram pequenas. Entre os FIAGROS, menores ainda. NCRA 11, 0,75%, CPTR subindo 0,64%, XPCA 0,61%. E das quedas, 0,20% foi a maior queda. Então, hoje o mercado foi bem calmo, bem tranquilo mesmo, poucas oscilações. Mesma coisa para o FIINFRA, que tirando o RBIF 11, que subiu 6,83%, os outros tiveram poucas alterações. Kiko, você sabe por que o RBIF 11 teve essa alta toda? Não sei, gente. Realmente tem pouca liquidez, alguém deve ter se alocado lá e acabou subindo muito o preço. Fonte de dados statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos. Hoje, um fundo imobiliário anunciou os proventos, o S10 11 anunciou quase 17 centavos por cota, 16,98 centavos por cota, né? A database foi hoje, dia 23 de janeiro, e o pagamento vai acontecer dia 30 de janeiro. O provento, nessa cotação atual do mercado, está dando 0,55% em cima do valor patrimonial 0,19%. É um fundo imobiliário de escritórios
que está com uma vacância bem grande. Comenta fundo, aquele quadro onde vocês colocam aqui um ticker de algum fundo, seja Fiagro, fundo imobiliário ou FIINFRA, e aquele que tiver mais curtidas é o que eu comento. E dessa vez, o que teve mais curtidas foi o comentário do Federico Catarino. Federico Catarino deu a sugestão do mais amado e odiado Tord 11 para o Comenta Fundo Imobiliário, com 30 curtidas. Federico, boa sugestão. O Tord 11 ficou em segundo lugar na maioria dos Comenta Fundos que tivemos aí para trás, e dessa vez foi o primeiro lugar. Tord 11 no Comenta Fundo. Por que eu achava que ele ia vir antes e demorou muito? Primeiro, isso aqui é o resultado dos últimos 30 dias. E eu marquei esse pontinho de vermelho aí, é exatamente o dia do anúncio dos proventos. Ele estava lá R$ 7,38, foi anunciado proventos, de lá para cá caiu para R$ 6,48. Nesses últimos 30 dias, ele está com a queda aí de 11%. Por quê? Porque o provento foi muito baixo. E qual foi o último provento dele? 4 centavos, que dá um dividend yield naquela cotação anterior de 0,56%, e atualmente ele está com PVP de 0,49. O valor patrimonial dele só sobe, agora está em R$ 14 o valor patrimonial do Tord 11. É um fundo que tem 491 milhões de reais de patrimônio. A data base de proventos dele é o 5º dia útil, e a data de pagamento dos proventos é no 10º dia útil. Olha só a evolução do valor patrimonial dele por cota. Gente, essa evolução do valor patrimonial é porque ele investe em equities. O que são equities? Equities são empreendimentos que ele investe para vender. Vamos dizer, e durante esses empreendimentos são avaliados essas obras, esses empreendimentos que eles estão feitos. E essas maiores altas aí de evolução no valor patrimonial são reavaliações das obras, que acabam valorizando já na perspectiva de venda futura. Mas essa venda futura mesmo, a gente não sabe nem quando é que esse resultado da venda vai vir para o provento. Tipo, se hoje ele está R$ 14, a gente vê aí nitidamente 40% de valorização no valor patrimonial. Quando que esses 40% vão virar proventos? A gente não sabe. Às vezes pode demorar 2, 3, 5 anos para esses 40% virar proventos. Então, muito cuidado a hora de escolher o Tord 11 pelo PVP, tá certo, pessoal? E hoje ele tem uma carteira da seguinte maneira: 17,2% em CRIs. Guardem esse número, tá, gente? 17,2% em CRIs, 40,4% investe em fundos de investimentos imobiliários. Vou mostrar esses fundos para vocês. E 41,2% em equities, que são essas, ou conhecidos como SPS, que são esses empreendimentos que ele está construindo ou pagando para construir, sendo sócio desses empreendimentos. Ele ainda tem 1,24% em caixa e tem 0,03% de um imóvel que ele tem lá, de um fundo que acabou. Eu vou ignorar esse imóvel hoje. 78,1% é do setor de hotelarias. Então, se por acaso o turismo for bem no Brasil, se for bem fomentado, ele pode ter bons resultados. 3,4% é do setor de residência, comércio 4,2%, lazer 2,5% e 0,7% são papéis. Também estranho, mas é papel. Então, dessa carteira dele, 46,1% já performou alguma coisa. Não significa que está performando todo mês. Vou mostrar isso no DRE. E 53,8% da carteira de investimentos não performa. Significa que nunca deu um centavo sequer para o Tord 11. 53,9% dos seus investimentos não rende dinheiro para o Tord 11 ainda. Eles colocam o DRE, aqui eu botei o DRE completo, já vou pegar. Porque eles colocam tanto o regime caixa, que é aquilo que transita no caixa, ou seja, o dinheiro que entrou no fundo, e regime competência, que está aquelas valorizações. Se a gente olhar o regime competência, aqui fica melhor para a gente ver separados, tá? A gente vai notar que ele tem aqui, ó, variação da reserva de lucro contábil. É lucro contábil. Lá em janeiro, no primeiro mês, foi 19 milhões de lucro, aí depois caiu, teve 11 milhões, depois 33 milhões de lucro,
e terminou o ano com 20... Não é o ano, é novembro, tá, gente? Porque ainda não saiu o relatório de dezembro. Terminou um ano de novembro com 29 milhões de reserva de lucro contábil, nessa linha aí, ó. E aí, então, ele está com muita coisa ele guardou durante esse ano. Ele está com 140 milhões de lucro contábil. Foi aqueles 40% de valorização que eu falei para vocês do valor patrimonial. 140 milhões de lucro contábil. Mas aí vamos dar uma olhada no regime caixa, que é realmente aquele financeiro. O dinheiro que passou dentro da conta é isso aqui. Aí a gente vai ver que a distribuição de dividendos que ele fez lá em novembro foi maior que a de dezembro. Ele distribuiu 2.454.000 reais e teve só um resultado de 669 mil. Então ele distribuiu caixa e ele não tem caixa. A reserva de lucro caixa dele está negativa 13 milhões. Ele distribuiu caixa que era para ser investido, do patrimônio que era para ser investido, ele distribuiu como dividendos 3 milhões. 13 milhões. Então, ele está distribuindo caixa baseado naquele excesso de reserva de lucro contábil que ele tem de 140 milhões. Então, como ele sabe que tem um lucro de 140 milhões, ele distribuiu 13 milhões a mais de caixa confiando nesse lucro. E esse lucro vai vir das equities, vai vir dos fundos imobiliários que ele investe, vai vir de inflações acruadas e, de modo geral, no CRIs. E aqui a carteira de CRIs dele, que é pouco, é só 17% da carteira, tem uma média ponderada de inflação mais 12,27%, 92% indexado ao IPCA, por isso que ele também sofreu com a deflação nesses últimos dias. Tem proteção contra a deflação? Tem, mas sofre. E essa parte de CRIs dele, gente, é muito arriscado. 87,9% subordinadas, que são aquele tipo de CRI mais arriscado que tem. 9,6% sênior, 2,5% mezanino. Se a gente olhar os CRIs em si, ele investe apenas 8 CRIs, e olha só essas bolinhas de rating aqui. Quando está verde, gente, significa que ele está com a razão saldo devedor e a razão PMT acima de 100%, os dois acima de 100%. Se os dois estão acima de 100%, ele está verde. Se os dois estão abaixo de 100%, quer dizer que precisa ter atenção e acompanhamento de perto nesses ativos. Metade deles estão vermelhos. Quando eu falo que ele é muito arriscado, é por isso. Isso aqui é só o CRIs, porque ele investe em equities. Prestando atenção, ele está investindo em 5 equities. São equities, 2 em Caldas Novas, 1 em Canaveiras da Bahia, outra em Porto Seguro, na Bahia, e outra em São Paulo. E essas equities aqui, 3 delas 100% pertence ao TOR de 11, não tudo, 100% pertence ao TOR de 11, e tem as posições ali do fundo em milhões de reais. São 4 multipropriedades e 1 condo hotel, que eu diria que esse seria o que mais tranquilo de fato. E como é que são isso aí? Vamos dar só uma olhada nesse aqui, que eu vou usar só a Macaíra como exemplo, tá? Macaíra é um resort beach, é um empreendimento que está sendo construído lá em Canavieiras, na Bahia, onde eles investiram, o saldo investido foi 27,8 milhões de reais de investimento e a posição do fundo está 41,9. Ou seja, ele investiu 27 e está reavaliado hoje como 41 milhões. Por isso o lucro contábil. Mas não significa que o fundo teve isso de lucro, porque quando a gente olha aqui na lista que dividendos recebidos, foi 0, não recebeu nada. E até hoje, as vendas líquidas de outubro foram menos 2, no acumulado está 233 vendas. Então, como assim menos 2? É porque tem o tal dos distratos. As pessoas que compraram, eles foram lá e fizeram distratos, devolveram a compra. Então, quando está menos 2, quer dizer, quando você tem a quantidade de vendas menos a quantidade de distrato, o resultado deu menos 2. Então, teve 232 vendas, um acumulado de vendas em milhões de 6 milhões de reais que eles venderam. Tem ainda a receber 4,5 bilhões, é isso mesmo? Não, 4 milhões 508 mil,
R$ 1.000 a receber. A obra já está 100%. Esse aqui já está com a obra 100% e não está pagando dividendos. A taxa de inadimplência está em 54,6%. Muita gente não está pagando a sua prestação. E isso está também acontecendo em vários outros ativos do TORD 11. E por isso que a gente tem por isso que acaba não pagando o resultado, o TORD 11. Pessoal, repito, não é uma indicação de investimentos, é só uma visão para vocês entenderem. Ele basicamente precisa que esses investimentos vendam as suas cotas de resorts para poder ter lucro. E esse eu peguei um exemplo que já está 100% construído. Tem fundos que ainda tem alguns outros equities que não estão 100% construídos e precisa ainda que o fundo desembolse dinheiro para poder terminar a obra. E como é que ele faz isso? Ele pega os CRIs que ele tem na carteira, mês a mês, aqui está em 17,2%, ele vai e vende esses CRIs e investe no equity. Então, ele vai todo mês vendendo CRIs, esse 17,2% vai diminuindo mês a mês, é uma pena não ter pego aqui, e vai investindo em equities. Então, logo, logo, ele não vai ter mais nem esses CRIs para gerar renda. Se você olhar aqui, a renda vem dos CRIs. Vem de CRIs, vem de fundo equity durante os últimos 12 meses, não deu um centavo sequer de renda de caixa para o TORD 11. A renda vem de CRIs e de FIIs apenas. Olhando para finalizar, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado. Hoje ficou mais longo, porque o TORD 11 não tem como falar pouco dele, tá bom? Mas eu vou pedindo a vocês para deixar aquele like. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.